Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite. Então vamos lá, oficialmente começando? Oficialmente. Começando. Então, boa noite, que a paz de Deus seja convosco. E mais uma vez estamos eu, Lenilce Santana, ou Nice, do jeito que vocês preferirem, e Claudilene Vitor, minha parceira aí de uma longa data, né? Então, a Claudilene, ela é enfermeira, ela é terapeuta, ela é especialista em comportamento, principalmente infantil, e está se especializando em transtorno do neurodesenvolvimento. E hoje a gente segue para mais um episódio da série Com Elas, onde nós estaremos abordando vários assuntos relacionados aos transtornos de neurodesenvolvimento. E é claro que quando a gente vai falar de transtorno de neurodesenvolvimento, a gente também vai pontuar comportamentos, né? O que é esperado de um comportamento e quando esse comportamento ele foge desse padrão esperado, né? Quais transtornos de neurodesenvolvimento a gente pode então pensar? E por isso que para que a gente tenha esse parâmetro, é importante a gente conhecer quais sinais, né? Foge desse padrão. E aí, hoje nós vamos falar, então, do TDAH, né? Mas antes um pouquinho, eu já passo aqui para a Claudilene, e daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre esse assunto que não é que está na moda, né? Então, a gente vai entender isso daí, que assim como o transtorno do espectro autista, do autismo, a gente se vê falando muito hoje sobre o TDAH. E aí, a impressão que alguns têm é que virou moda, né? Virou modinha, ou que é uma epidemia. Nós vamos compreender, então, o que está acontecendo. Vai lá, Claudilene. Boa noite a todos. Boa noite, Lenilce. A Deus seja todos nós. Mais uma live com elas. E hoje, TDAH, especialista em transtorno do musicista, especialista em música, mestre em música, enfermeiro como formação, pianista como profissão também, formação também em música, né, na graduação em música, e uma carreira brilhante, né, carreira acadêmica brilhante, está dando a jornada dos transtornos e por ter tido também, né, um diagnóstico recente de autismo, ela enveredou por esse caminho dos transtornos do neurodesenvolvimento e se apaixonou, né, nisso acho que nós nos apaixonamos, e digamos que nada é casa por esse assunto, e isso tem despertado muito interesse em nós. Apesar de eu especializando e ela especialista, não somos detentores de todo o saber, porque é um conhecimento extremamente complexo, né? Com muitos vieses, vários saberes são envolvidos, vários profissionais são envolvidos, mas nós estamos aqui compartilhando nosso conhecimento, nossa experiência, nossa vivência, e quem sabe, assim como fomos ajudar nossos processos, a gente também possa contribuir, né, no esclarecimento de vocês. Então, Nice hoje é falar sobre TDAH, sinais e sintomas em cada esfera da vida, criança, adolescência e vida adulta, de critérios diagnósticos, e como que a gente pode colaborar com a pessoa que provavelmente possa ter um diagnóstico, e como que ela se vê diante do mundo em relação a isso, onde que ela desperta o interesse dela no assunto, onde que ela dissocia um transtorno de um possível. TDAH não é modinha, como o Nice já disse, então eu queria que você começasse por isso, Nice, conceito, o que é TDAH, e como que é essa história. Eu sou TDAH, né? As pessoas estão dizendo muito, é meu TDAH que foi ativado, é meu lado TDAH, eu sou TDAH. Conta pra gente um pouco sobre isso, o que é, e desvincula esse conceito de eu sou TDAH do ter TDAH. Muito bem. Eu só vou dar uma explicadinha aqui, que vocês vão... Eu tenho dificuldade já de olhar para a câmera. Esse já é um detalhe. Contudo, hoje, por problemas técnicos, eu tenho a minha transmissão, que deveria ser pelo computador, está sendo, na verdade,
eu usando o telefone. E aí, então, assim, se eu perder o foco aqui da câmera, se vocês não reparem, não, que é exatamente por causa dessa questão técnica mesmo, tá bom? Mas qualquer coisa, pode me chamar a atenção aqui, Cal, tranquilo, sobre esse detalhe, não tem importância não. Bem, então vamos lá. Vamos falar, então, primeiramente, então, o que é esse TDAH, né? O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. E é muito importante a gente frisar uma coisa, que ele não se limita apenas a uma agitação ou a desatenção que é presente na infância. Ele pode acompanhar o indivíduo pela vida, ao longo da vida, na verdade, aí, tá? E é um transtorno de neurodesenvolvimento que é possível identificar esses sinais desde a primeira infância, tá? E o que é... E antes da gente já partir, na verdade, para falar das características, né, do TDAH, que não escolhe etnia, que não escolhe sexo, tá? E assim, milhões de pessoas no mundo inteiro, né, tem TDAH, nos dados postados pelo professor Dr. Paulo Liberalesso, ele traz uma informação muito interessante quanto a isso, que no Brasil, hoje, considerando o censo, né, dos brasileiros entre 5 a 20 anos, são 57 milhões de brasileiros. Desses 57 milhões de brasileiros, 7,5 milhões são crianças e adolescentes com TDAH. Então, novamente, a importância da gente conscientizar, entender, compreender essas pessoas é muito grande, porque o impacto que o TDAH ele vai trazer na vida da pessoa ao longo da sua vida pode ser muito grande. E desses impactos, né, e que a gente pode falar, está uma delas que é a principal, que é a questão do desenvolvimento, principalmente na educação. Então, a pessoa com TDAH, ela vai apresentar uma dificuldade de aprendizado, né, e que pode isso ser revelado na leitura, na escrita, em contas matemáticas. E o que acontece com isso? Diminui a autoestima. E a gente sabe, hoje a gente trabalha muito a linha da educação humanizada, motivadora, que trabalha com estímulos positivos. Então, é por isso que é muito importante a gente compreender exatamente o que é esse TDAH, tá? E quando a gente fala de TDAH, veja bem que a gente fala transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí a gente acha que tudo isso se mistura. Pode misturar? Pode. Vai misturar sempre? Não. Então, como que a gente consegue definir isso? Na verdade, quando o médico, né, for fazer o diagnóstico, o especialista, na verdade, for fazer esse laudo, ele vai, através de testes, ele vai, então, conduzir esse paciente para poder identificar, porque o TDAH ele pode se apresentar de 3 formas. Ele pode isoladamente ser, apesar de chamar TDAH, mas ele pode ter uma predominância na desatenção, e aí essa pessoa que tem o TDAH com predominância na desatenção, ela vai ter dificuldade de prestar atenção, de seguir instruções, de organizar a tarefa, né? E aí, assim, exatamente por causa dessa desatenção, quais as características que a gente já pode esperar dessa pessoa? Esquecimento frequente, dificuldade de concentrar em conversas ou em atividade, desperdício do tempo devido à desorganização. A desorganização de uma pessoa que tem TDAH com foco na desatenção não é porque ela quer, é porque simplesmente o cérebro dela não consegue organizar. Enquanto para algumas pessoas a organização é toque, para esse TDAH, tipo, se não incomoda ele, é claro, vai incomodar ele quando alguém falar, você é desorganizado. E aí ele vai ficar triste com isso. Então, a gente deve buscar outros manejos de conduzir essa pessoa, essa criança desorganizada, para que ela possa encontrar um equilíbrio nisso, né? Uma outra coisa, a dificuldade de instrução de seguir etapas, tá?
Então, assim, principalmente se for várias etapas. Então, tem que ter paciência na construção desse conhecimento, desse saber, desse aprendizado com essa criança e com essa pessoa. E uma coisa muito frequente nas pessoas com TDAH, com foco na desatenção, ele tem uma tendência a ter insônia, tá? E a sonhar acordado. Então, é uma pessoa que ela simplesmente para no tempo, e por isso que muitas vezes o diagnóstico dessa pessoa, ela pode ser confundida com o autismo, por causa que ela se perde no tempo, né? Ela sonha acordada. Mas não se pode menosprezar a questão também do autismo aí como um outro transtorno paralelo, porque a maioria das pessoas que têm autismo, elas podem apresentar o TDAH como uma comorbidade associada, tá bom? Outra coisa muito importante pensar são os desafios que essa pessoa vai ter devido à desatenção. Então, se ela tem desatenção, então ela perde conteúdo, ela perde informação. E com isso, o baixo desempenho acadêmico e escolar é muito grande. Então, aí quando a gente fala, então, de atividades adaptadas, a gente tem que pensar com esse olhar se a gente tiver um aluno que tenha TDAH com foco na desatenção. Oi? Eu queria fazer uma consideração, assim, quando você falou de escola, e eu queria fazer uma consideração também dentro do conceito de diagnóstico, a dificuldade que às vezes, até para a gente que está no dia a dia, identificar sintomas que podem sinalizar, né? Eu não gosto de dizer que porque o diagnóstico é complexo e amplo, mas que podem sinalizar um TDAH. Muitas vezes, essa criança na escola, ela é tida como uma criança irrequieta, né? Que é aquela criança que pode apresentar-se de forma mais agitada. É porque eu ia para a segunda parte agora. Eu estava falando só do primeiro. Sim, você está falando da déficit de atenção, mas eu queria dizer o seguinte, que quando um professor às vezes identifica um aluno que nem sempre tem deficiência de aprendizagem, nem sempre tem dificuldade de aprendizagem, porque às vezes, né, a questão dele não é só o déficit de atenção e pode ter hiperatividade. É muito importante a gente colocar o seguinte, as pessoas que estão lidando com pessoas com possíveis diagnósticos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas têm que entender o seguinte, aquele cérebro funciona diferente do seu e das pessoas neurotípicas. Então, quando a gente fala, menino teimoso, menino desobediente, esse menino não para quieto, você não presta atenção, já te expliquei 2 vezes, eu já tinha te falado isso. Se foge do padrão, quando você falou assim, vamos preocupar também com o autismo aí. Eu sempre falo com as professoras com quem eu lido, que eu falo assim, tia, né, vamos dizer assim, você conhece a média, você está na jornada. Se foge a média para cima ou foge a média para baixo, oriente os pais a buscar uma intervenção, a buscar um aconselhamento, porque às vezes a criança é simplesmente rotulada. Aí rotula a criança, mas ninguém olhou para aquela criança de uma forma que podia parecer que aquilo fosse algo que ela não tivesse controle sobre aquilo, né? Que é o que acontece de fato. A criança não tem controle sobre aquilo. E ela está sendo julgada, culpada, rotulada e às vezes até punida por essa condição. Então, tanto nós pais, cuidadores ou pessoas que lidam com crianças em ambientes escolares ou outros ambientes que tenham essa noção. Quem mexe com criança, quem lida com criança ao longo de uma vida, de uma trajetória, consegue perceber algum desnível para cima e às vezes algum desnível para baixo. Nessa situação a gente sempre fala, é melhor pecar por excesso do que por falta. Converse com os pais, pergunte se essa situação se repete na casa, se esse comportamento é semelhante na casa também, né? Para ver se essa mãe também identifica e de repente dali partir para uma investigação. Então vamos lá. E aí, partindo então já dessa fala de Cal aí, a gente tem o TDAH hiperativo, que é a segunda forma de apresentação do TDAH, que é aquela criança impulsiva, né? Então, essa criança, ela vai apresentar como características principais, na verdade, o excesso de movimento, uma inquietude, uma dificuldade de permanecer sentado
e falar excessivamente. Então, ela tem necessidade de estar em movimento. E aí a gente pode encontrar, então, nessa criança, como eu já disse, essa inquietude, né, dele. Então, se ele precisa estar falando, então tem uma impaciência, tem uma dificuldade de esperar a sua vez, muitas vezes confundido aqui como TOD, e aqui na verdade, o que precisava era só desse olhar, dessa compreensão, desse treinamento dele entender, esperar a sua vez tem que ser treinado para crianças, não só com TOD, mas também com TDAH, principalmente desse modo hiperativo. Outra coisa, essa criança que ela é hiperativa, por essa busca de movimento, então ela tem dificuldade de ela ficar numa conversa ou numa atividade por um tempo prolongado, ela se dispersa mais fácil. Uma consequência disso tudo, ela tomar a decisão precipitadamente. Então, as decisões são impulsivas, né? E ela não pensa na consequência, na verdade. E outra, essa questão de quando a gente fala de pensar nas consequências, é só depois que a pessoa ela tem uma consciência do transtorno que a acompanha e que ela começa a trabalhar na terapia, é que ela vai fazer essa associação da sua atitude e a consequência dela, tá? E outra coisa que a pessoa hiperativa, né, ela tem a dificuldade de controlar o volume de voz. Então, o volume de voz dela vai ser uma intensidade maior. Então, para quem está escutando, vai dar a impressão que ela está gritando, mas ela não tem também esse controle, ela não tem essa noção do que ela está fazendo. E aí, isso gera consequências, já que ela não tem a compreensão da causa e do efeito, ela tem dificuldade de se adaptar às regras sociais e às normas que a sociedade impõe, né? E gera outras consequências, como acidente devido a essa hiperatividade, esse constante movimento, há uma dificuldade de manter relacionamentos, a impulsividade aumenta, na verdade, o nível de comportamento de risco, e com isso essa pessoa tem uma tendência de levar muitas críticas, e essas críticas geram baixa autoestima. Então, uma pessoa com hiperatividade, se ela não for olhada e acolhida, há uma tendência, um caminho, né? São os riscos, na verdade, que ela vai ter. Então, assim, nos mesmos dados do Paulo Liberaleschi, que ele fala do censo, né, do Brasil, ele fala que justamente por isso as pessoas com TDAH, elas vão ter uma probabilidade maior de acidentes mais graves, de problemas de aprendizagens com menos efetividade, uma maior frequência de reprovação, apesar de hoje na educação básica não ter reprovação, né, mas assim, o que é uma pena em algumas situações, porque às vezes o aluno ele segue de uma série para outra sem compreender, na verdade, nem porque ele está naquela série, e o que é mais preocupante, que aumenta a incidência do abuso do álcool e da droga, porque a gente sabe que muitos, e a gente daqui a pouquinho fala dos adolescentes, mas o que a gente sabe? Que principalmente quando chega nessa fase da adolescência, a droga, o abuso do álcool e da droga é um meio de se esconder, é um meio de mascarar toda a realidade que está vivendo. E aí, dentro disso tudo, a gente tem um TDAH combinado. É aquele cérebro que ele é os dois. Ao mesmo tempo que ele tem a falta de atenção, ele também tem a hiperatividade. Então, pensa como que esse cérebro se comporta nesse mundão, né? E aí, o que a gente vai ter? Se, no desatenção, né, a gente tem uma dificuldade de aprendizado porque ela não fixa a matéria pela falta de atenção, então a gente vai ter essa somatória junto com a impulsividade da hiperatividade. Ela, ao mesmo tempo que ela não consegue prestar atenção, ela também está inquieta, ela está em movimento o tempo todo. Então, essa somatória aumenta os desafios dessa pessoa, dessa criança, e que precisa de um acolhimento, de um acompanhamento individualizado, especializado, né? E lembrando o seguinte, que quando a gente fala desses sinais e sintomas, a gente tem que sempre lembrar e levar em conta que todo indivíduo é singular,
Então, a combinação da intensidade desses sinais e desses sintomas, ele vai variar muito, como ele se manifesta em uma ou em outra pessoa. E se essa pessoa tiver autismo, né, aí a gente vai ter uma complexidade maior. Mas depois eu vou falar disso na live que nós vamos ainda abordar mais para frente o autismo e as suas comorbidades, e a gente vai trazer isso com uma peculiaridade maior. Tá? Então, assim, em relação... A primeira coisa que a gente precisa compreender do TDAH é fazer a distinção dessas 3 formas de apresentação. Mas a gente não faz diagnóstico certo, a gente não faz diagnóstico. Mas quando a gente recebe um aluno com TDAH, aliás, deve ser nossa preocupação identificar ou perguntar para a mãe, se não tiver no laudo, sempre. Eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Nós, educadores, ou nós pais, ou profissionais, ao deparar, né, com um laudo, a gente tem que ler ele e tentar compreender o que está nele. A internet hoje, ela nos favorece muito para poder traduzir aquilo que nós não entendemos. Mas certo é que nós, educadores, ao receber um aluno com TDAH, a primeira coisa que a gente vai pedir para os pais ou da escola é para ler o laudo, porque o laudo vai estar descrito. Gente, ler o laudo, ler as especificações do diagnóstico, abre uma luz na nossa mente. Não é para a gente rotular esse aluno, ele é TDAH, com as 2 formas combinadas, ixi, agora? Não. Ao ler o diagnóstico serve para que nós possamos pensar nas especificidades desse aluno e como nós vamos acolher nessas especificidades. Então, esse é o primeiro ponto. Ler o laudo e entender. Então, se eu sei que meu aluno tem um TDAH de forma combinada, então, na hora de eu fazer uma atividade, na hora de eu abordar, na verdade, esse aluno, eu preciso ter atenção nas 2 linhas de prejuízos possíveis que ele pode ter por causa da desatenção e por causa da hiperatividade que estão combinados. Se for ou desatenção ou hiperatividade, então eu preciso trazer estratégias específicas para esse detalhe. Estão vendo por que é importante a gente ter o laudo em mãos, conversar com os pais, né? Eu falo nas minhas palestras que numa educação... Eu sou sonhadora, tá, gente? Meu diagnóstico ainda não fechou para TDAH, mas eu estou em investigação. Então, eu sonho acordada. E nesse sonhar acordada, um deles é pensar que no futuro, a nossa educação, ela realmente seja interdisciplinar. Onde, a hora que o laudo sair do médico, que passar para o terapeuta, a gente possa ter um conjunto de informação ao chegar em nós, educadores, e que, juntamente com a família, nós vamos promover um aprendizado efetivo para esse aluno. Alguma consideração, Cal? Eu gostaria de reforçar, eu vou falar muito nem sou educadora de sala de aula, né? Mas eu vou falar muito pelo contato frequente que eu tenho, é que talvez a fala, eu vou transferir a fala agora para aquele paciente sem diagnóstico, e que talvez quem está nos assistindo seja uma pessoa que fique perguntando, será que meu filho tem? Será que aquele aluno meu tem? Porque assim, quando chega com o laudo, aí a gente tem um segundo ponto da situação, que é realmente essas estratégias do acolhimento, a identificação das necessidades daquela criança ou daquele adolescente para o foco na aprendizagem, né? Mas e quando não? E quando ninguém sabe? A criança, normalmente, ela precisa ser percebida, porque a criança precisa ser vista e fora de algum padrão, porque muita gente pode falar assim, mas como eu vou saber que meu aluno tem TDAH ou supostamente um TDAH para dizer para o pai que ele precisa de acompanhamento? Como eu disse, vou repetir, gente. Saiu da média, digamos, você tem uma turma, pode ser uma turma só, você fala, aí quando chega o conceito de classe, só fala daquele aluno. Aí você fala assim, você chega na casa, aí você vai falar com seu esposo ou com sua esposa, como foi a aula, você só fala daquele aluno, que aquele aluno rouba a energia de alguma forma, porque ele necessita de uma demanda, ele tem uma demanda de atenção e de supervisão muito maior do que as outras crianças em função dessas necessidades que se apresentam, ou do déficit de atenção ou da hiperatividade com impulsividade. Então, normalmente, tende a ser uma criança que, se com déficit de atenção, ela te pergunta a mesma coisa várias vezes. Você explica
a primeira linha, quando você está falando da segunda, já fala, não, tia, não entendi, volta aqui. Uma palavra que você disser e pular já confunde a pessoa, porque ela não conseguiu processar e fechar o raciocínio em cada frase, né? Uma criança que provavelmente vai ter muita distração na sala de aula, caiu uma caneta, ele já quer dar conta, né? Abriu uma porta, ele já esqueceu o que ele estava fazendo, e é fora do normal, que normalmente as crianças são dispersas dependendo da faixa etária, mas é fora do normal, os professores conseguem entender o que é esse fora do padrão. Na hiperatividade, a criança tem... Gente, quando a gente fala necessidade, não é necessidade de desejo, não, quando a gente fala que a pessoa com TDAH, com foco na hiperatividade, tem necessidade desenvolvimental, é necessidade neurobiológica. Vocês estão entendendo? O cérebro dessa criança, ele, na parte frontal, se eu não estiver enganada, ele tem deficiência de um neurotransmissor, e esse neurotransmissor, que se eu não estiver enganada, me corrige nisso, é dopamina, ele é que faz com que a criança regule a questão motora. Se a criança tem deficiência de dopamina, é como se uma parte da máquina, uma parte do cérebro, faltasse uma peça, faltasse um encaixe. Então, aquilo faz com que ele tenha uma apresentação de motricidade, de movimentos maior que outra criança, que nem ele percebe. Então, normalmente, só com um nível de consciência muito grande ou de muita informação e acompanhamento, a criança se percebe desatenta ou hiperativa. Então, normalmente, o que ela convive na infância é um quadro de muito rótulo, de muitas vezes xingamento, de muitas palavras que fazem com que ela se sinta inadequada, e essa criança fica naquela luta, tentando se encaixar no ambiente, nas amizades, na relação com a professora, na relação dentro de casa, e fica uma criança conturbada, porque esse processo, ela não consegue se auto-perceber, mas ela tem toda essa demanda de ou desatenção ou de muita energia por causa da hiperatividade. Então, assim, quando nós, presentes na vida de uma criança, que percebe que isso gera desconforto, né? E um dos diagnósticos, né, Nice, é a questão de haver prejuízo, porque de repente pode ter alguém desatento, que eu possa pensar que tem um TDAH, ou pode ter algum hiperativo que eu também possa pensar que tem algum TDAH, e lá na investigação, no fechamento diagnóstico, ela não cobre todo o diagnóstico, provavelmente nisso vai falar e agora dos critérios diagnósticos. Mas está tudo bem, pelo menos nós direcionamos isso. Se não houver prejuízo social, familiar, escolar para essa criança, nem fecha às vezes o diagnóstico. Pode ou não fechar. Então, assim, mas se a gente percebe que a criança é conflitante, que ela sente isso, ela sente a rejeição, ela sente o desconforto com a presença dela, ela sente dificuldade de estar entrosada com as pessoas por causa da impulsividade, da hiperatividade. É uma criança que se machuca toda hora, uma criança que não tem filtro para o risco, é uma criança que faz coisas, peripécias acima. Então, assim, nosso olhar precisa ser voltado, né, com atenção para essa criança que está ali em sofrimento, porque embora pareça uma criança desobediente, ou talvez rebelde, ela está em sofrimento. E até esse grito, o falar mais alto, o excesso de autoridade, a afronta com o professor, a forma de querer guiar tudo do jeito dela, pode ser um grito de socorro, de não conseguir regular-se, né? E aí ela tem esses embates, esses confrontos. Então, era só para fechar melhor a questão. Necessidade, quando a gente fala, não é desejo, é questão neurobiológica mesmo, né? Ou da desatenção, ou do déficit, ou da hiperatividade, porque o cérebro está em deficiência de algo e faz com que ele não processe da mesma forma aquilo que nós processamos de forma natural. Sim, os neurotransmissores envolvidos aí é a noradrenalina e a dopamina, né? Então, estudos apontam que nas pessoas que têm TDAH, eles têm uma diminuição desses dois neurotransmissores. E eles são importantíssimos, porque a noradrenalina, ela ela dá uma energia química para o organismo. E o que ajuda a dar respostas, assim, rápidas frente ao estresse. E já a dopamina também é conhecida como o neurotransmissor da alegria, né? Da felicidade, porque ela provoca, ela gera uma sensação de prazer. E aí, a gente, uma pessoa que ela tem um TDAH não reconhecido, muitas vezes, assim, recebe diagnóstico de depressão, quando vai ver mais a fundo, a pessoa, na verdade,
ela tem um TDAH, né, de uma das 3 formas aí, mas o ambiente que ela vivia permitiu que ela fosse se adaptando com seus desafios, com as suas dificuldades, mas chega num ponto que é como o cérebro falasse assim, epa, peraí. Aí a própria pessoa começa a observar e fala, mas eu sou diferente. E muitas vezes, é o que a gente vai falar agora, então, dos sinais, como que eles se apresentam na infância, e como eles se apresentam na adolescência, e como que eles se apresentam na fase adulta, que faz com que a pessoa dá um clique. Geralmente, e na atualidade, isso tem acontecido por uma questão mesmo dessa facilidade que a gente tem acesso à informação, né? Então, vamos lá, vamos pensar, então, desses sinais que a gente deve observar, e uma das coisas que Cal até falou, e eu vou já trazer aqui para uma consideração de uma pessoa profissional de educação no chat, que ela colocou aqui assim, ó, como profissional de educação, temos dificuldade de falar com os pais, pois alguns não aceitam e não procuram uma ajuda para seus filhos, mesmo com encaminhamento a um relatório da criança. Mais uma vez, eu quero desejar boas-vindas a todos, boa noite, obrigado pela presença. E aí, o que a gente tem que pensar a partir dessa fala aqui, antes de eu falar dos sinais em cada faixa etária que eu pontuei? Cal até trouxe isso também muito bem, porque nem sempre essa criança ela vai chegar com um relatório médico, e muitas das vezes o profissional de educação vai encontrar esse desafio que a Cláudia colocou aqui para nós. O pai não aceita. Gente, então, o que eu quero trazer para vocês, uma consideração muito importante em relação a pais de crianças que elas têm dificuldade de neurodesenvolvimento. Quando um pai ou um casal, na verdade, estão esperando uma criança, cria-se uma expectativa, e que a gente fala assim, a expectativa do filho perfeito, né? E aí é uma espera de 9 meses, faz projetos para essa criança e tudo. Então há uma dificuldade, isso é uma questão também não só cultural, mas também afetiva, né? De repente o pai acordar e que esse filho, vou colocar entre aspas, não é perfeito. Até porque ninguém é perfeito. Cada um de nós temos as nossas especificidades. E aí, esse pai, uma das maiores dificuldades não é ignorância, não é porque o pai está ignorando a fala do professor, mas uma das maiores dificuldades está relacionado a essa crença que o pai trabalhou, os pais, na verdade, cultivaram durante todos os 9 meses de gestação. E, de repente, dar um passo atrás e enxergar o seu filho com uma necessidade específica, para muitos o desafio é muito grande. E é muito grande. Há um tempo a gente vem lidando com pais atípicos e tudo, então, assim, alguns relatos nos trazem essa reflexão de também pensar como é para esse pai. Então, a gente precisa também pensar bem nessa abordagem, né, talvez, assim, apresentar um relatório, mas, assim, na lei do convencimento, sabe? De tentar ganhar esse pai, de mostrar para ele a importância que é de ele buscar uma ajuda para o filho, porque ele precisa, quem precisa dar esse passo fora da escola é o pai, né? Por isso que eu digo, novamente, num futuro distante, a gente vai estar tão interligado que aí, o que os pais não der conta, a gente consegue que a gente, né? Mas é para sonhar mais para frente. Então, esse não desistir, Cláudia. Esse pai que não aceitou, não desistir desse pai também, tá? Eu sei, a gente tem que lutar pelo aluno e pela família também, né? Tem momentos que é bem assim, exatamente dessa forma. Mas, assim, a partir do momento que a gente começa a compreender essa família na sua totalidade, então a gente também vê que não é fácil para ela admitir. E tem toda uma questão preconceituosa aí para ser considerado da família, não é a família só de base, não, toda a família, né, a comunidade que rodeia, né, e às vezes recebe diagnóstico, a primeira coisa que os pais pensam, puxa, e agora, como é que eu vou falar para as pessoas? E a gente nem deveria ter essa preocupação, mas infelizmente é uma das preocupações, uma das primeiras preocupações que nos vem à mente, né? Então, o que a gente deve observar numa criança
que ela não tem laudo que chega até a gente e a gente vai ter esse olhar. O primeiro ponto é a desatenção. Então, essa criança, ela tem dificuldade de seguir, já estou falando da infância, tá? O TDAH na infância. Muitos profissionais, um detalhe aqui, muitos profissionais da saúde, eles não fazem diagnóstico de TDAH a menos de 5 anos, com a criança menor de 5 anos, tá? Alguns deixam, assim, vamos dizer assim, pendurado para considerar esses detalhes depois de 5 anos. Mas vamos lá. Então, novamente falando, sobre a desatenção. Então, é uma dificuldade de prestar atenção em detalhes, há uma dificuldade de seguir instruções, de organizar tarefas e de evitar distração. Então, ao perceber isso, é um sinalzinho. O outro que pode estar concomitante não é a hiperatividade que a gente já falou, é o excesso de movimento, a inquietude, a dificuldade em permanecer sentado ou falar excessivamente. A impulsividade, a ação dessa criança, ela é precipitada, ela não pensa nas consequências. De uma certa forma, eu vou repetir, mas agora eu vou pontuar relacionado à questão da faixa etária. Ela não pensa nas consequências, ela tem uma dificuldade de esperar a sua vez, e assim, ela não tem noção de que ela precisa esperar o outro conversar para avisar ela, então ela não consegue ter essa noção. A desorganização, ela é presente, né, e assim, é uma desorganização não apenas em ambiente, não, é pessoal, é escolar, onde ela estiver, ela perde objeto com muita frequência, ela não consegue gerir o seu tempo, então ela tem várias coisas para fazer, mas ela não consegue gerir o seu tempo, e muitas vezes considerada como preguiçosa, como relaxada, né? Ela vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem com baixo desempenho, né, escolar, acadêmico, como eu já disse, e não é por falta de potencial intelectual, não, né? A criança tem um potencial intelectual grande, ela vai ter facilidade de assimilar algumas informações, contudo, devido à hiperatividade e à desatenção presente, pode ser os dois ou um deles, então, assim, ela acaba que ela não consegue buscar, né, no armazenamento, né, porque a gente tem 4 fases aí na questão da memória. E aí, quando a informação ela está armazenada, ela precisa o cérebro usa de um mecanismo de resgatar desse armazenamento para que ela possa utilizar no momento oportuno. E por causa da desatenção, muitas vezes essa informação se perdeu nesse caminho de chegar nesse armazenamento, então ela vai ter essa dificuldade. Problemas de leituras é ler texto muito grande. Ela lê aqui a primeira frase, quando ela terminou o parágrafo, ela não lembra mais o que ela leu na primeira frase. E aí uma das coisas que vai ajudar aqui, assim como no autismo, são as pistas visuais. Ela vai apresentar problemas sociais, né, porque como ela tem dificuldade com as regras, com as normas sociais, ela até faz amigo, mas mantê-los é o problema, a impulsividade, né, a questão de realmente, assim, de muitas vezes, simplesmente agir sem pensar. E a baixa autoestima. Há uma frustração muito grande nas pessoas com TDAH, justamente devido a essa incompreensão, porque é assim que elas se sentem, incompreendido. E as dificuldades enfrentadas vão tomando uma proporção tão grande que a criança, ela prefere desistir. E aí acaba que ela vai tendo sentimentos inadequados em relação a esses acontecimentos, e precisa ter muito cuidado aqui, precisa trabalhar também essa questão das emoções, da baixa autoestima dessa criança. Então, se você tem uma criança que ela se enquadra em nenhum desses sinais, mesmo que ela não tenha laudo, você já tem como agir. Claro, vamos conversar com os pais, cuidadosamente, tentá-los convencer, né, tentar ver qual a dificuldade dessa família, principalmente famílias em vulnerabilidade social, a coisa fica muito complicada, gente. A gente sabe como que é difícil as coisas no SUS, tá? Então, aos pouquinhos, com paciência, a gente vai subindo de degrau em degrau
para alcançar êxito, mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é realmente de acolher essa criança na sua necessidade neurobiológica. E aí, chega na adolescência. Então, a criança passou a fase da infância com todas as dificuldades e elas não foram levadas em conta, não chegou a um diagnóstico, e aí ela chegou na adolescência. Todos esses sinais da infância, eles vão persistir na fase da adolescência, né? Que a gente falou, as dificuldades da atenção, hiperatividade, impulsividade, porém, podem se manifestar de uma forma mais sutil, até porque a própria fase da adolescência, ela já gera vários conflitos internos. E aí, esse adolescente, ele começa a mascarar, e por isso que, muitas vezes, a própria impulsividade, ele vai controlando, porque nessas alturas do campeonato, ele já perdeu muitos amigos, você sente assim, puxa, ninguém gosta de mim, sabe, ninguém quer estar comigo. Então, e assim, mesmo nas amizades que a pessoa consegue manter, ela sente que é uma amizade superficial pela própria falta de compreensão do outro com ela. E aí, o que isso faz? Isso aumenta o risco das dificuldades emocionais. Né? Então, essa pessoa, o caminho, a linha na vida dessa pessoa, da normalidade para uma depressão, ou para risco de autoextermínio é muito grande, porque a gente tem que levar em conta que cada pessoa, ela vive num contexto, e cada pessoa, ela consegue reagir de uma forma diferente. Então, assim, é muito preocupante hoje a gente ver os números de autoextermínio aumentando, e muitas vezes por uma questão de incompreensão, né, de uma pessoa que ela não foi acolhida por um transtorno que não foi identificado lá atrás. Então, os comportamentos de risco, eles começam a ficar mais claros, né? É justamente como eu falei anteriormente, na fase da adolescência, que o jovem vai buscar uma forma de conforto, uma forma de alívio mesmo, né? E muitas vezes é onde que ele vai encontrar? Nas substâncias, no abuso de substâncias, e também no abuso de álcool. E essa pessoa no volante, então, ele pode se tornar um motorista perigoso, né? E a desorganização nessa fase, ela se torna um fator importantíssimo aqui, porque como ela não consegue gerir tempo, ela vai ter dificuldade de planejamento também do futuro. Então, aqui, veja bem, a adolescente saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, pensando na universidade. Então, assim, a cada passo, a cada fase que ele vai mudando, vai aumentando os desafios e os enfrentamentos. Então, se até aqui ele ainda não percebeu que ele tem uma dificuldade, sabe? Principalmente assim, aquela pessoa que esconde, guarda a chave, não sabe onde está, e quando alguém vai procurar, está dentro da geladeira. Parece piadinha, mas é muito comum em pessoas que têm TDAH, principalmente com foco aí na desatenção. E aí, chegamos na fase adulta. Passamos aí. Pode falar. Antes de passar na fase adulta, eu queria ressaltar alguns detalhes da adolescência. Eu costumo dizer e percebo que na adolescência, quando existe um diagnóstico de TDAH, é ali que eles se auto-percebem, porque já tem a questão do conflito existencial, de identidade que está sendo processado, né, fisicamente, questão de hormônio, questão emocional, e aí ele começa a procurar identificação, porque o adolescente por si só, ele se projeta no outro. Ele procura grupos para se associar e se identificar, se sentir aceito, se sentir pertencente. Todo adolescente busca o grupo. Aí o adolescente com TDAH, ele começa a ter sintomas de reclusão, de isolamento, como você disse. Por quê? Fica difícil achar, talvez, pessoas comuns com características semelhantes a dele. Então, por causa do autoconhecimento nessa fase, que às vezes ele já consegue processar suas habilidades, por exemplo, ele tem um trabalho de escola que seu colega consegue decorar uma página desse tamanho, e você tem muita dificuldade de decorar 2 linhas, você já tem esse filtro, né, dessa questão social, da comparação, aí você começa a se auto-perceber diferente,
eu acredito que isso começa realmente na adolescência, a aflorar essa questão da autopercepção, que o adolescente já busca isso, já se olha no espelho e fala, não sou mais criança, também não sou adulto, quem sou eu? Ele começa a se autoavaliar melhor, talvez até sem direcionamento, mas dentro da autopercepção dele é onde as pessoas mais se veem inadequados, talvez como desajustados na sociedade, talvez se sentem nesse momento inferiores, principalmente nessa questão da comparação, porque existe muito isso na adolescência. Aí começa o sintoma de isolamento, que você disse, e às vezes eles fazem isso até para se podar de possíveis e eventuais críticas, porque agora, como eles já reconhecem alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade deles, aí eles já começam a mascarar. Aí fica talvez, de forma intencional, eles começam a mascarar sintomas. Por exemplo, adolescentes que viram para mim e falam assim, Carla, eu não consigo decorar um poema de 2 linhas. Mas aí sempre que eu preciso me expor, sempre que eu preciso fazer isso, eu busco uma forma de ser engraçada, de contar uma piadinha, de rir fora do contexto. É um adolescente que fica buscando estratégias para não ser visto com essa vulnerabilidade, né? Então, tem muitos relatos de dificuldade de concentração. Ele tem dificuldade de concentrar, mas o cérebro dele não para. Aí ele fala assim, eu penso tanto que eu não consigo fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não consigo nem iniciar. Então, os relatos são mais ou menos assim, desses extremos. O cérebro que não para, porque a gente entende que o cérebro da pessoa com TDAH é um cérebro extremamente acelerado. Tem uma psiquiatra que ela faz análise, que é o motor de uma Ferrari na carcaça de um Fusca, às vezes. Então, assim, é uma mente extremamente acelerada, com um corpo que não corresponde àquele processo de aceleramento. Então, faz com que a pessoa sinta esse desajuste o tempo todo. E na adolescência, isso é muito perigoso. Porque, assim, às vezes nós pais, nós cuidadores, nós professores, nós não conseguimos identificar esse... é da adolescência, tá muito no quarto, não quer sair mais, não sai com os colegas, perdeu os amigos que tinha, já não tá gostando de grupinho mais. Aí a gente fala assim, não, preocupa não, isso é da adolescência, vai passar. Às vezes não é próprio da adolescência, às vezes é próprio de um rótulo que ele mesmo se colocou, porque ele começou a se esconder de uma vulnerabilidade que ele não quer que as pessoas vejam e percebam, e ele vai e se identifica como uma pessoa diferente dos demais grupos, e aí gera toda essa questão que você está falando em relação, né, às questões de pensamento de autoextermínio, diagnósticos equivocados, por causa do isolamento alemão, pós-depressão e por aí vai. Antes de eu entrar na fase adulta, deixa eu já pegar essa pergunta da Sara aqui, que pergunta assim, essas questões aí, tem uma idade que posso esperar para ver se não é da criança, falta de atenção, né? Olha, é importante a gente lembrar que o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento que ele se desenvolve logo após o nascimento, durante ou logo após o nascimento. Contudo, os sintomas, eles vão se manifestar bem depois. E aí, né, costuma esses sinais e sintomas, eles ficarem mais claros depois dos 4, 5 anos. E aí é o momento, como eu falei, tem profissionais que eles deixam a criança em observação até aí os 5, 6 anos. Então, vai depender de qual profissional você chegou e a opinião dele. Mas, a partir do momento que você desconfia, a gente sempre fala o seguinte, diagnóstico, ele é importante, mas mais importante do que o diagnóstico é a intervenção. Espera aí que a gente fala quais estratégias, né, a gente pode trabalhar com essa criança que ela denota alguns sinais de desvios, vamos supor assim, do comportamento esperado, né? E aí, vamos aqui, então, falar dos adultos, né? Tem um estudo que fala que 79% dos adultos com TDAH não tratados na infância, eles vão apresentar a ansiedade, depressão e outras doenças físicas. E isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Hoje a gente tem um nível muito alto de diagnóstico de pessoas adultas e que geralmente chegaram nesse diagnóstico a partir de um diagnóstico do filho de outro transtorno de neurodesenvolvimento. E os sinais são os mesmos, né? A hiperatividade e a impulsividade, elas costumam diminuir, porque a pessoa já é uma adulta, já tem, assim, uma vivência maior,
Contudo, a desatenção e a desorganização, além da dificuldade de planejamento, ela pode persistir com a mesma constância que se apresentava lá na infância, né? Então, assim, é mais ou menos assim, sabe? Aquela pessoa que vai lá usar a pasta, aperta no meio e larga lá. Eu tenho toque disso, gente. Ou deixa a pasta aberta, ou vai no base e deixa a tampa aberta. Gente, tudo isso são sinaizinhos. Não quer dizer que quem faz isso tem TDAH, mas eu só estou dizendo um exemplo, porque ela sabe o que tem que fazer, mas ela simplesmente não faz, tá? Na fase adulta, ela vai ter as dificuldades profissionais, né? Porque aí ela pode ter a dificuldade de manter o emprego, ou se estiver, conseguir ficar um tempo maior no emprego, ela vive em sofrimento, porque ela tem dificuldades de concentrar no trabalho, de seguir as ordens, de cumprir os prazos. Problemas nos relacionamentos, e uma das questões que geram esse problema é exatamente por causa da desatenção, né? Combina uma coisa com o marido, e um vai para um lado e o outro vai para o outro, sendo que eles tinham combinado de todo mundo ir para o mesmo lugar. A impulsividade e a desorganização. Então, assim, quando um não conhece o outro, para respeitar essas especificidades, se torna complicado isso nos relacionamentos. A ansiedade e depressão, como ela chegou na fase adulta, com todos esses desafios, então já é mais do que esperado, né? A gente já acabei de falar a porcentagem esperada aí dos estudos, 79%, não é pouco, não. E a questão da baixa autoestima, né, que leva a várias frustrações diante dos desafios enfrentados ao longo da vida. Então, assim, é muito importante que, quando esses sinais eles são identificados, buscar uma ajuda profissional, multiprofissional de preferência, né, um profissional especializado, sem buscar, uma dica que eu dou, assim, busque o profissional, vai lá, lê, sabe, assim, procura saber, ele tem... a especialidade dele atende transtornos de neurodesenvolvimento, essa é a dica, porque todo profissional ele é bom naquilo que ele faz, contudo, nem todos os profissionais se atualizaram para os transtornos de neurodesenvolvimento, né, e os profissionais mais indicados são neuropsiquiatra, para que eles possam, alguns psicólogos, eles estão tão atualizados que eles conseguem fechar um diagnóstico assim, ó, uma conversa já consegue dizer para você a direção. Mas tudo isso depende, por isso, na hora de busquem profissionais que não pararam no tempo, não pararam no tempo. Então, buscando sempre essas atualizações para que te possa conduzir para o melhor tratamento, né? E esse tratamento é uma combinação de abordagem. E lembre-se uma coisa, o TDAH, ele não define quem a pessoa é. Ele não define. E com o tratamento adequado, é possível que uma pessoa com TDAH possa ter uma vida bem-sucedida, ela possa encontrar um equilíbrio nessa vida cheia de desafios, certo? Cal, quer pontuar alguma coisa? Inice, eu queria ressaltar a pergunta da Janine, ela tem uma dúvida com a filhinha dela, e como eu disse, Janine, não temos técnica para fechar diagnóstico, nós estamos falando de sinais e sintomas, dando esclarecimentos e trazendo luz. Mas ela fala que a filha dela é de 3 anos, foi levada ao pediatra, passou 4 encaminhamentos, neuropsicólogo, neuropediatra, final de aula, pediatra comportamental. Na sequência, ela fala que eles suspeitam de TEA, TDAH, e fala sobre um atraso de fala, questão de transtorno sensorial também, disfunção sensorial. Em relação a isso, Janine, como a gente disse na live anterior, essa criança, é uma orientação minha, não sei se isso corrobora com isso, acredito que sim, eu iria primeiro no neuropsicólogo. Por quê? Com certeza. Não é nisso, porque assim, nessa confusão, nessa dimensão de informações que você tem, com dois supostos diagnósticos que provavelmente podem ser confirmados, uma avaliação neuropsicológica resume de forma rápida e sucinta e consegue fechar um diagnóstico. É igual a Nisso falou, alguns diagnósticos não podem nem ser fechados nesse. Mas o que a gente fala e orienta? Na dúvida, começa a intervenção para autismo, transtorno do espectro autista, porque é o transtorno com maior impacto, com maior resposta positiva
com intervenção precoce. Então, às vezes você vai no neuropediatra e não fecha, às vezes você vai num psicólogo e não fecha. Como o Nice disse, se você não achar o profissional que tenha filha, habilidade e formação específica para isso, você vai ter 2 anos tentando fechar o diagnóstico. E se for um autismo, 2 anos é muito tempo perdido nas intervenções que podem gerar resultados e diminuir o impacto social e produtiva da sua criança. Então, assim, se você tem acessível, hoje muitos atendem online, né? A gente sabe disso, a gente pode, inclusive, fornecer profissionais que fazem atendimento online, contatos para você investigar, vai direto no neuropsicólogo. A formação dele, que permite com que ele faça os testes neuropsicológicos, vai afunilando as questões para o diagnóstico e a intervenção acaba sendo mais direcionada e mais rápida. Se na frente, com a idade, for descartada ou TEA ou TDAH e fechar em um só, ótimo. Mas quanto mais cedo intervir, melhor o resultado dessas respostas e o impacto disso para a vida. Né, Nice? Exatamente. O que muitas vezes assim, chega no meu coração de alguns pais que chegam até mim com essa dúvida, porque passam por alguns profissionais e às vezes o neuropsicólogo é o último que você chega nele. Então, vou deixar a dica aqui. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, a partir do momento que você passou no pediatra, ele desconfiou, e você tem essa oportunidade, esse é o primeiro caminho mesmo. Busque um neuropsicólogo, apesar de alguns não conduzirem teste com crianças menos de 4 anos, eu digo alguns, mas temos neuropsicólogos muito preparados que eles conseguem avaliar uma criança e te dar uma direção, E essa direção ela é muito importante porque ela que vai conduzir a intervenção. E, novamente, eu reafirmo o que Cal falou, o que importa é a intervenção precoce, tá? Então, muita atenção a isso. E, claro, nós estamos falando do TDAH e uma das coisas que é importante a gente trazer aqui também é a questão da disfunção sensorial. Antigamente chamava disfunção do processamento sensorial, hoje é disfunção da integração sensorial. O que é isso? É quando os nossos sentidos não funcionam como deveriam funcionar. É através dos sentidos que nós aprendemos. O nosso cérebro, ele capta a informação do ambiente através de um dos nossos sentidos, e nós temos 8. Vamos falar disso futuramente, porque realmente, assim, uma live só não comporta a gente falar tanta coisa, e hoje a gente queria fechar mesmo em relação ao TDAH, e a gente está quase caminhando aqui para o final, e aí eu só vou dizer assim, dá para vocês dicas de como, a partir do momento que você tem esse quadro desses sinais que nós apresentamos em relação à desatenção, à impulsividade, então, assim, quais estratégias a gente poderia ajudar desde a casa, na escola, para contribuir para o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa? Hoje, do jeito que a vida está corrida, né, então, assim, muitos lares perderam aquele momento, não sei vocês, mas eu vivi isso na minha infância, porque meu pai fazia questão de os horários de alimentação estarmos todos à mesa. Então, isso é muito importante, criar um ambiente estruturado, com horário mesmo. Até porque, gente, comer à mesa deveria ser um momento que as famílias se conhecessem, porque hoje a internet está tirando isso da gente, não é? Então, comer à mesa junto com a família deveria ser um padrão em todos os lares no mundo inteiro. Mas tudo bem, eu não quero mudar regra nenhuma, mas são algumas dicas. Então, criar um ambiente organizado. Se tem os horários de comer, horários sono, sabe? Horário de sono para criança é importantíssimo. A gente vai falar isso futuramente aí, a importância do sono na questão dos transtornos de neurodesenvolvimento. Ter um horário de estudo, criar um padrão, ajudar essa criança a criar um padrão. Porque aí o pai já identifica também, mas nem eu consigo seguir o padrão. Então, busca lá os sinaizinhos, se esse seu filho não está apresentando esse comportamento, se você também não é. E é bom que treina toda a família. Então, a primeira coisa é criar um ambiente estruturado e padronizado. Promover a organização com dicas, sabe? Incentivar desde pequeno a criança, né? Que seja a dobrar o lençol, mesmo que não fique, ou arrumar a caminha. Ele criar, veja bem que da padronização
da padronização gera a organização. As rotinas, elas têm que ser muito claras, e elas têm que realmente ser trabalhadas. Minimizar as distrações, principalmente na hora da comida, hora de comida, nada de celular. Hora da atividade, né, de preferência, se não tiver que usar a mídia, nada de celular. Então, assim, diminuir o máximo possível de distração. Lembra que eu falei do nosso sistema, né, sensorial, ele que é através dele que nós aprendemos? Então, quanto menos nós desfocar a atenção do sistema, por exemplo, a criança vai fazer a tarefa de casa. Então, o sistema sensorial que ela precisa para a tarefa de casa, ela precisa estar usando o tato, a visão, a audição, porque ela vai ter alguém, ou que seja adolescente, a audição. Então, assim, para que ela concentre a energia nesse sistema, ela não precisa de ter outra distração. Então, você procurar um horário que evite barulhos excessivos e que ela realmente consiga trabalhar o foco. Incentivar atividades físicas, porque as atividades físicas, elas geram padrões, e elas também geram organização. Já falei do sono, a importância do sono, né? Se acontecer todo horário, dormir, todo mundo vai dormir 8 horas, ou todo mundo vai dormir 10 horas. Muda a vida de uma família padronizar a questão do sono. Elogiar e recompensar e estimular, para que trabalhe a questão da autoestima e sempre manter a calma e paciência, porque isso é construído ao longo de um tempo. Né? Então, assim, não é do dia para a noite. E, claro, ter um acompanhamento de profissional para que possa estar conduzindo ali algumas questões de comportamento que, às vezes, não é suficiente só na família. Na escola, pais, sempre eu falo, pais, é importantíssimo levar essa criança para a escola, comunica a sala. Seria tão bom se o pai de uma criança com TDAH, com autismo, chegasse na escola com uma carta de apresentação, pedisse licença para a professora, apresentasse seu filho para a escola, ensine seu filho a entender seu próprio diagnóstico para que ele fale, não para que, tipo assim, eu sou TDAH, então por isso, não, mas para que ele entenda da sua própria especialidade por ser diferente, porque todos nós somos diferentes. Então, a comunicação do diagnóstico à escola é importantíssimo. A colaborações com os professores, né, todo o aprendizado efetivo, ele não acontece sozinho, por isso que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, do terapeuta, do psicólogo que está lá do outro lado, da família e da escola. A gente precisa unir essa tríade aí e pensar nesse ambiente que vai receber essa criança. E sempre que necessário, e a lei nos resguarda isso, as adaptações curriculares. Então, a escola deve pensar toda nessa questão dessas adaptações, pensando na integração sensorial, pensando nessa padronização importante, dessa rotina que deve seguir para que possa ajudar esse aluno. Mas eu tenho um aluno TDAH, por que eu vou mudar todo o processo da minha escola por causa dele? É exatamente isso que é inclusão, é mudar para os outros 29 alunos, se você tem 30, muda para os 29 para atender um, porque ao mesmo tempo nós estamos ensinando cidadania para os outros 29. Não tem como a gente não mudar os 29 para atender um, porque senão a gente não está incluindo, a gente está segregando. Então, as atividades devem ser para a turma todas adaptadas. E aí, a gente vai falar de atividades mais para frente, porque precisa. Então, organizar sempre essa sala de aula de forma a promover assim, um menor índice de distração. E quando eu falo de distração, eu falo em relação ao ruído, eu falo em relação às paredes, eu falo em relação à luz, tá? Então, assim, gerar um conforto, né, e um ambiente salubre para que esse aluno ele possa realmente aprender. Incentivar e motivar esse aluno, trazer ele aqui como monitor. Quanto mais dificuldade ele tiver, ele é seu monitor preferido, é ele, né, que vai te ajudar com a turma e, ao mesmo tempo, ele vai estar aprendendo, porque, acho que, se não me engano, Paulo Freire já falava, né, que quem ensina, de repente, aprende, é mais ou menos isso. Então, e isso não se trata apenas da gente, é por isso que é importante a gente colocar o nosso aluno como que eu falo, condutor do seu próprio conhecimento. Isso é a educação que nós desejamos, que nós queremos, e quando a gente fala desse conhecimento, eu direciono isso para os professores, mas também para os pais,
né? Então, dentro de casa, tem muitas crianças aí com quase 5, 6 anos que não faz nada dentro de casa. E ao ele ter a sua missão dentro de casa, ele é um membro dentro de casa, então ele precisa, sim, ter uma função ali. E você vai criando o padrão na vida dele, da missão que ele tem que fazer. E como vai aumentando a idade, vai aumentando as responsabilidades. E isso gente, é terapia levar uma criança para a cozinha, ajudar a cozinhar com você, cortar uma verdura. Isso é terapia. E isso ajuda no desenvolvimento de uma forma geral, certo? Lembrando mais de uma vez que o diálogo, a colaboração, sempre, sempre, sempre é importantíssimo para que a gente consiga fazer um trabalho sempre pensando no desenvolvimento integral desse ser humano. E TDAH não define quem a pessoa é. É apenas um diagnóstico. Cal, mais alguma coisa? Eu acho que era isso a proposta de hoje, assim, só para fechar, dizer que TDAH, mais uma vez, não é uma modinha em que a gente usa nas frases para definir comportamento e definir personalidade, né? Repetindo o que eu falei lá no início, muitas pessoas falam, eu sou TDAH, como se isso definisse a personalidade da pessoa, definisse de alguma forma que ela não é. É um transtorno, é uma condição. E para fechar diagnóstico de TDAH, são muitos critérios, né? E são critérios assim, bastante rígidos que vem no DSM, assim, que exige uma habilidade técnica, treino, prática para isso. Então, que a gente nem faça. Eu já disse, eu não julgo porque às vezes numa brincadeirinha, mas que a gente nem faça isso, nem faça com a gente, nem faça com o outro, para não parecer que é uma charge, um jargão do dia a dia da modinha, e na verdade não é. É um assunto sério, né, que precisa ser desmistificado, precisa ser desassociado com esse comportamento e personalidade, e de fato é um transtorno do neurodesenvolvimento. Cal, você falando aí, na verdade, quando a pessoa utiliza o termo é porque eu sou TDAH, isso aqui é meu lado TDAH falando, isso é capacitismo, gente. É como, então, o capacitismo, ele é uma forma da pessoa estar manifestando preconceito. Então, não sejamos capacitistas. Se você é TDAH, se você recebeu, é que nem assim, eu sou autista, mas eu aprendi que não adianta eu chegar nos ambientes e falar, eu sou autista, porque poucas pessoas sabem o que realmente é o autismo. Apesar de, em alguns lugares, ser o meu direito realmente falar e buscar, não é bem assim que funciona. Então, nós que somos autistas, nós que estamos buscando o diagnóstico em relação ao TDAH, ou os que já receberam o diagnóstico de TDAH, nós não falamos. Então, nem por brincadeira, porque, como eu falei, isso é capacitismo. É uma forma sutil de estar apresentando o preconceito. Mas vamos estar atentos, vamos ajudar as pessoas que realmente têm essa dificuldade, porque a gente precisa exercer não só o amor como pessoa, como ser humano, mas a cidadania, né? Eu já vou despedindo e passo para cá e ela faz as considerações gerais. Eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui, os demais que irão assistir posteriormente. Sejam sempre muito bem-vindos. Essa série continuará acontecendo de 15 em 15 dias. Espero que vocês possam se inscrever no canal para ficarem por dentro dos próximos assuntos, das próximas lives. Não deixe de compartilhar, tá? Essa série é um projeto voluntário meu e da Cal, para realmente a gente compartilhar esse conhecimento, que antes, como eu acho que eu disse na primeira live, antes era o nosso bate-papo, né? E nosso bate-papo realmente dura mais de uma hora. Antes era o nosso bate-papo, mas agora o nosso bate-papo nós estamos compartilhando com vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus, e eu espero que possa ajudar na vida de vocês, sejam como pais ou como profissionais, e é isso aí, vamos que vamos. Cal, pode seguir. Então, agradecer os que nos assistiram e que nos assistirão, agradecer a Nícia, a especialista da noite, né, por contribuir conosco com o assunto, seu conhecimento tão vasto e profundo, né, que Deus realmente possa nos dar a luz, a guia, o discernimento, a sabedoria para usar essas informações de forma assertiva, né, que nós possamos desmistificar sem preconceito o conteúdo tanto do TDAH como do autismo, né, do transtorno e os demais transtornos de neurodesenvolvimento, e que a consciência e o conhecimento possam nos trazer mais empatia e
integração e mais inclusão, né? Agradecer de coração os presentes e daqui 15 dias, se Deus quiser, mais uma live na série com elas. Obrigada a todos, tenham boa noite.